Regras das impurezas. Ahkam an-Najasat. Ao longo da longa história da humanidade, nenhuma legislação deu tanta importância à aplicação do ser humano e à sua isentação de sujeiras como a Sharia do Islã. A religião que estipulou para a prática de muitos de seus atos de adoração, como a Salah, a circunvolução, a Tawaf e a leitura do Alcorão, que o adorador esteja livre de impurezas. Essa impureza, Najasah, a qual os árabes chamam de sujeira, é definida pelos sábios da Sharia como a coisa que a legislação ordenou remover. Após longos estudos aos quais os sábios da jurisprudência, al-Fiqh, se dedicaram por séculos sucessivos, eles concluíram que a impureza se divide em vários tipos. O primeiro deles é a urina humana e seus excrementos, e a prova de sua impureza é o hadith relatado pelos dois imames, Al-Bukhari e Muslim. A respeito do beduíno que urinou na mesquita, então o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, lhe disse: certamente estas mesquitas não são adequadas para nada desta urina nem da sujeira. Elas são apenas para a recordação de Alá, a oração e para a leitura do Alcorão. Também o sangue menstrual é incluído em impurezas, devido ao que foi comprovado de que Khawla bint Yasar veio ao profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, e disse: ó mensageiro de Alá, não tem uma única veste, e eu menstruo nela. Então ele, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre si, estiveres limpa do ciclo, lava o local e então com ela. E o que for diferente do sangue menstrual é puro, seja sangue derramado ou não, conforme comprovado que Ólatras atirou uma flecha em um homem dos humanos, enquanto ele estava de pé orando, e o atingiu. Ele a removeu e continuou a oração. E o sangue escorria dele. Quanto ao terceiro tipo de impureza, consiste nos excrementos de animais cuja carne não é comestível, como os animais predadores, as aves de rapina. Pois no hadith relatado Ud, que Alá esteja satisfeito com ele, disse: o profeta Alá o tenha e a ele paz, fazer suas necessidades, e ordenou que lhe trouxesse 3 pedras. Encontrei 2 pedras e procurei a terceira, mas não a encontrei. Então peguei um excremento seco e dei a ele. Ele pegou as 2 pedras, descartou o excremento e disse: isto disse, Riks. A urina e o excremento cuja carne se come, como as vacas e as ovelhas, não são, conforme comprovado por Anas bin Malik, que Alá esteja satisfeito, que algumas pessoas chegaram a Madiná e adoeceram nela, e então o profeta, que a paz e o bem de Alá estejam sobre, as enviou aos camelos destinados à caridade, Sadaqá, para que bebessem de suas urinas e de seus leites. O animal morto, Al-Maitá, que faleceu naturalmente sem o abate ritual, Daká, legal, também é considerado uma das impurezas, devido à fala de Alá, o Altíssimo. Al-An'am 145. Dize: não encontro no que me foi revelado nada proibido para quem deseje comer, a menos que seja animal morto, ou sangue derramado, ou carne de porco, pois certamente é uma imundície, ris. E assemelha-se ao animal morto aquilo que é cortado do animal enquanto ele está vivo, antes do seu abate. Mas para esta regra há uma exceção. O peixe e o gafanhoto mortos não são julgados como impuros. E isto se deve à fala do profeta, que a paz e o bem de Deus estejam com ele. Foram-nos permitidos 2 tipos de animais mortos e 2 tipos de sangue. Quanto aos 2 mortos, o peixe e o gafanhoto, e quanto aos 2 tipos de sangue, o fígado e o baço. E a prova de sua impureza é o hadith relatado pelos 2 imames, Al-Bukhari e Muslim. A respeito do beduíno que urinou na mesquita, então o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, lhe disse: certamente estas mesquitas não são adequadas para nada desta urina nem da sujeira. Elas são apenas para a recordação de Alá, para a oração e para a leitura do Alcorão.
Também o sangue menstrual é incluído entre as impurezas, devido ao que foi comprovado de que Kaula bint Yassar veio ao profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, e disse: Ó mensageiro de Alá, não tenho senão uma única veste, e eu menstruo nela. Então ele, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: Quando estiveres limpa do ciclo, lava o local do sangue e então ora com ela. E o que for diferente do sangue menstrual é puro, seja sangue derramado ou não derramado, conforme comprovado que um dos idólatras atirou uma flecha em um homem dos muçulmanos enquanto ele estava de pé e o atingiu. Removeu e continuou sua oração, enquanto o sangue escorre. Quanto ao terceiro, e o que se aplica ao peixe e ao gafanhoto, também se aplica aos animais mortos que não possuem sangue fluente, como a mosca, a formiga e outros. Pois o profeta, que a paz e o bem de Deus estejam sobre ele, diz: Se uma mosca cair no recipiente de um de vós, que a mergulhe totalmente e depois a jogue fora, pois em uma de suas asas há a cura e na outra há a doença. Entre o que a legislação julgou como impuro está a carne de porco, pois Alá, poderoso e majestoso, diz: Al-An'am 145. Dize: Não encontro, ou carne de porco, pois certamente é uma imundície. Rijis. A saliva do cão também é julgada como uma impureza grave. Najasah Mugalada. E isto se deve à sua fala no hadith de consenso, Mutafaq alai. A purificação do recipiente de um de vós, se o cão lamber nele, é lavá-lo 7 vezes, a primeira delas com terra. As impurezas incluem o madi, fluido pré-seminal, o qual os sábios definiram em seus livros, que compilaram como sendo um fluido branco, ralo e viscoso, que sai durante as preliminares ou ao lembrar-se do ato sexual, sem desejo intenso, clímax e sem jorro,